Domingo, 25 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse 26º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos reconduz às reflexões de domingo passado. O Evangelho fala, em termos figurados, de um abismo que existe nesta e na outra vida entre ricos e pobres. O Evangelho de São Lucas não deixa de apresentar um exemplo chocante do abismo entre o rico que fazia festas esplêndidas todos os dias e o pobre Lázaro. O nome dele significa Deus ajuda. De fato, aqui na terra não tem ninguém que cuide dele. Vive na fome, na doença, no abandono, no meio de cachorros. Os cachorros vinham lamber suas feridas. Mas do outro lado, Deus vai acolhê-lo e terá um lugar junto de Abraão. A história do rico e de Lázaro deve ser lida com atenção para não deformar sua mensagem. Ela é uma história nascida talvez no Egito e que circulava na Palestina antes de Jesus. Em si mesma, ela não tem nada de cristão. É um grito de protesto dos pobres contra os que nada fazem por eles e a ameaça de uma vingança. Do outro lado, na outra vida, vocês irão sofrer o que nós passamos aqui. Muito parecida é a mensagem de Amós na primeira leitura. Os que agora fazem festa e humilham o povo, amanhã serão os primeiros a serem deportados para o exílio. Jesus usou a parábola, sobretudo, para frisar que é agora, aqui na terra, que se decide o nosso destino eterno. Não adianta esperar depois. Depois da morte a situação é irreversível, não vai mudar. São Lucas está preocupado com o uso da riqueza. De que acusa o rico nessa parábola? De ser cego ou insensível a ponto de deixar morrer de fome na porta de sua casa o pobre Lázaro, que nem as migalhas ou as sobras consegue alcançar. O rico cria um abismo entre si e o irmão. Está fisicamente perto dele, mas seu coração está longe. Não tem um pingo de solidariedade, não enxerga a miséria e o sofrimento alheio. Será que não acontece o mesmo no Brasil de hoje, na nossa cidade, na nossa comunidade? Como então o rico pode esperar que na outra vida não lhe seja cobrada essa falta de solidariedade? Novamente é preciso tomar cuidado para não tomar a descrição do abismo como um ensinamento de Jesus
sobre um castigo eterno. Jesus usou um conto popular para lembrar que é nesta vida que as coisas se decidem. A palavra de Jesus aponta para outra lição que hoje, dia da Bíblia, vale a pena ressaltar. No final da parábola, o rico pede a Abraão que envie Lázaro para avisar os seus irmãos. A resposta de Abraão é curta e direta. Eles têm Moisés e os profetas e os escutem. Mas se os irmãos do rico forem surdos da palavra e viverem no egoísmo, não adiantará alguém ir até eles. No egoísmo, o ser humano se nega à ação do Espírito Santo, que move os corações para acontecer a partilha. Surdos à palavra de Deus, desconhecem um mandamento a ser seguido. Essa é uma advertência para todos nós. A palavra da Sagrada Escritura é a luz que pode iluminar o nosso caminho. É seguindo essa luz que encontraremos aqui na terra a solidariedade, a fraternidade e na outra vida a acolhida na casa de Deus. Um retrato do verdadeiro fiel que escuta a palavra de Deus, que se deixa orientar pela palavra de Deus, nos é dado pela segunda leitura, ou seja, Timóteo, bispo da comunidade de Éfeso. Ele procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, que são as verdadeiras riquezas que enriquecem a pessoa humana. Hoje, como no domingo passado, a palavra de Deus nos lembra que é preciso distribuir o supérfluo por dever de justiça, que é preciso socorrer os necessitados, não com mero assistencialismo, mas promovendo a sua dignidade e seus direitos. Hoje, dia da Bíblia, o Evangelho recomenda a atenção às Sagradas Escrituras. Escutar Moisés e os profetas, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas nos põe dentro do Espírito de Deus, nos ilumina e nos inspira para fazer a vontade do Senhor. Lendo e meditando a palavra de Deus, poderemos abrir os olhos, sair da cegueira do nosso apego a nós mesmos e aos nossos bens para enxergar melhor o que devemos fazer. Peçamos então a graça de nos deixarmos conduzir sempre pela palavra de Deus, para vivermos melhor a solidariedade, a partilha e a fraternidade. Por fim, recemos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro de vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.